Querido Pai, eis aqui, Senhor, este pequeno povo que é a Tua Igreja aqui reunida nesta noite, em torno do bendito nome de Teu Filho amado, de Tua Palavra, Senhor, do ensinamento, das promessas da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, neste dia, traz sobre nós a Tua sombra, ó Deus onipotente. Debaixo dela nós encontremos paz, consolação, Senhor, vida. No nome de Jesus, Senhor. Dá força, Senhor, aos que estão abatidos, cansados, desanimados, enfermos. Renova, Senhor, as nossas forças. Que possamos levantar os olhos em direção ao nosso Redentor. Ó Deus de Israel. E assim que, diante do brilho do Teu rosto, Senhor, encontremos paz, conforme o Senhor ordenou aos levitas que abençoassem o Teu povo, Senhor. Ó Deus eterno, cuida deste povo, de cada família desta casa, desde a mais tenra criança ao mais idoso, Senhor. Cuida dos casais, das famílias, libera, Senhor, a Tua graça, libera, Senhor, a Tua compaixão e misericórdia. Nesse dia em especial, colocamos em Tuas mãos os enfermos. Ó Deus, toca o Murilo, o Gustavo, Senhor, e tantos outros, ó Pai, que têm lutado contra enfermidades. Senhor, renova neste lugar, Senhor, o poder do Teu Espírito para salvar, para curar os enfermos. Senhor, enquanto Te buscamos, enquanto Te ouvimos, que o Teu Espírito Santo se mova neste lugar, para trazer vidas ao arrependimento, à fé, ao perdão de pecados, ó Pai, e à vida eterna. Ó Deus, o Teu mesmo Espírito Santo se mova para curar, Senhor, as doenças do corpo, as doenças da alma, sejam curadas, ó Pai. Senhor, a um só toque das Tuas mãos, ó Senhor, as enfermidades saiam, Senhor, os demônios sejam expelidos. Nós Te pedimos, ó Pai, que aqueles espíritos que estão ocultos para corromper a vida das almas, ó Pai, eles sejam expelidos, ó Pai, conforme a Tua presença se manifesta. Senhor, nenhuma treva subsista onde está a luz. Senhor amado, abençoa a vizinhança deste templo. Ó Deus, que todos os portões do reino das trevas que se abrem neste bairro, nesta cidade, sejam repreendidos agora, no nome de Jesus. Que vidas sejam livres, que vidas sejam libertas pelo poder do nome de Jesus. Senhor, o mal não prospere nesta cidade, somente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é boa notícia de salvação eterna.
Deus de Israel, ainda nesses dias, ó Pai, de tanta apostasia e engano, nós te pedimos, ó Pai, congrega os teus filhos, congrega o remanescente. Senhor, aqueles que ainda haverão de crer no Senhor Jesus para a vida eterna. Senhor, congrega, usa a tua igreja, usa o testemunho, o bom testemunho da tua igreja e também, Senhor, perdoa o mau testemunho, Senhor. Perdoa, Senhor, a incredulidade, a satisfação que tantas vezes teus filhos encontram no mundo. Perdoa, Senhor, porque tu és a melhor porção, Senhor. Senhor, tu és o nosso tesouro escondido, Senhor. Tu és a razão da nossa vida, Senhor. Deus, abençoa a ministração do estudo desta noite. Fortalece-nos por meio da tua palavra. No nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Podem sentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Ô, Mônica, eu precisava de um pouquinho de mais de luz aqui, ó. Acho que você pode desligar essas aqui do meio, ó, e liga aqui em cima, por favor. Obrigado. Irmãos, hoje nós temos 2 Paulos para ensinar a palavra aqui. Então vai esse primeiro Paulo e depois o segundo Paulo. Não é? Então o tema do nosso primeiro estudo aqui é sobre a unidade. Então fala-se muito na unidade da igreja, e eu penso que nunca a igreja do Senhor Jesus Cristo esteve também tão dividida. Até no ano de 93, quando eu estive na Coreia para uma conferência de líderes, eu soube lá que haviam 23 mil denominações evangélicas espalhadas pelo mundo afora. E o que é uma denominação? É uma divisão, não é? Você já percebeu que a Igreja de Cristo está assim, dividida em tribos, não é? Então, francamente, isto é um grande pecado do povo cristão, a incapacidade de conviverem em união, não é? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre unidade. Já que um corpo, se ele não tiver unidade, ele não pode cumprir o seu papel, né? E quando o apóstolo Paulo compara a igreja com o corpo de Cristo, é muito apropriada a comparação, porque você já vivenciou, por exemplo, como uma unha encravada é capaz de tumultuar a sua vida. Quantos já tiveram essa experiência? Às vezes, algo tão pequeno no corpo é capaz de causar tantos danos, não é? Então, às vezes, é algo que nós nunca nos lembramos no nosso corpo, mas quando aquele lugarzinho, aquele pedacinho do corpo está enfermo, está doendo, como nós nos lembramos, né? Então, a igreja é um corpo, e
Nós vamos ler este versículo que vocês estão vendo aí no telão, João 17, 21. Capítulo 17 de João é um capítulo muito importante, é a oração sumo sacerdotal de Jesus. É muito interessante o Evangelho de João, que nós vemos que Jesus vem falando com os apóstolos, ele vem falando com os discípulos no capítulo 13, 14, 15, 16, mas quando chega o capítulo 17, Jesus começa a falar com o Pai. E aí nós temos esta oração tão importante. Vamos ler o versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Então precisamos ser um para que o mundo creia. Eu estava ouvindo certa vez o pastor Jorge Mitian, que era o presidente do Conselho de Pastores de Buenos Aires, e ele falou para nós pastores, estávamos reunidos uns 30 ou 40 pastores, e ele deu esse testemunho, que ele estava evangelizando um amigo dele, judeu, de Buenos Aires, que tinha uma loja, um comerciante. E um dia o amigo dele falou: olha, Jorge, eu já li todo o Novo Testamento, mas eu sinto muito, eu ainda não consigo crer que Jesus é o Messias. E você, meu amigo, eu vou lhe contar por quê. Porque nós judeus, nós aprendemos que quando o Messias vem, ele une o povo. E vocês, evangélicos, são tão divididos. Então, não consigo crer no Messias que vocês dizem que é o Messias. E o pastor Jorge Mitian, então, contou essa história triste, não é? Aquele homem leu o Novo Testamento, mas não foi as Escrituras que o impediram de crer. Foi o estado de divisão do povo evangélico, né? Então, nesta oração de João 17, cujo versículo 21 nós acabamos de ler, mostra que o modelo da unidade é o próprio Deus, é a própria Trindade. Nós vamos ver nessa oração de Jesus. E que se Jesus orou para que nós fôssemos um, como ele é um com o Pai, então a unidade não pode ser uma utopia, uma coisa impossível. A unidade, então, é possível, porque Jesus não ia pedir ao Pai uma coisa impossível, não é? Pode ser difícil. Nós temos doutrinas diferentes, pontos de vistas diversos, não é? Mas ainda assim, por meio de Jesus Cristo, nós podemos ter unidade, não é? Então, uma boa pergunta que nós vamos rapidamente responder é por onde a unidade começa. Tem um ditado que diz assim: se você quiser fazer uma longa caminhada, é necessário que você dê o primeiro passo. Então, a unidade tem que começar de alguma forma, né? E já sabemos para onde a unidade leva. Para onde é que ela leva? Para que o mundo creia. Amém? Então, tem uma porta de entrada e tem um fim dessa caminhada. A finalidade é que o mundo creia. Amém? Aleluia.
Glória a Deus. Agora, nós vamos ver também que nesse capítulo 17 de João, queria desafiá-lo a ler esse capítulo vagarosamente, calmamente depois, devocionalmente, a fim de cada versículo entre na sua alma. Né? 18 vezes no capítulo 17 de João, a palavra mundo aparece. Talvez você já tenha lido e não tenha notado que a palavra mundo aparece tantas vezes. Não é? Então, um pré-requisito para a unidade do povo de Deus, tenho para mim, que é a santidade. Agora, o que é a santidade? Santidade é separação. Separação sempre é separação de algo para algo. Você separa alguma coisa com alguma finalidade, não é? Então, nós, filhos de Deus, somos separados do mundo para Deus, não é? Então, começa pela santidade. Curiosamente, quase não se prega mais nos nossos dias sobre santidade, tá? Quase não se fala mais no assunto. Deveria se falar, não é? Porque Deus é santo. E é necessário que os seus filhos sejam santos também. Então, na verdade, a santidade é pré-requisito para desenvolvermos unidade. E a unidade, então, já que para que o mundo creia, a unidade, então, produz a quantidade de discípulos. Esse seria um caminho virtuoso. Santidade, unidade, quantidade. Né? E nós vamos ver já, na sequência desse estudo, que o principal obstáculo, existem muitos obstáculos, né? Mas genericamente a gente pode chamar desses obstáculos, né? A unidade, simplesmente pela palavra carne. Onde a carne, quando a Bíblia fala em carne, não tem nada a ver com esse corpo físico, tá? As pessoas já pensam carne, já pensam logo em sexo e tal, não tem nada a ver. Carne é o nosso ego não regenerado. E é aquele lado egoísta que o ser humano tem. E vamos ser francos, todo ser humano tem, não é? Esse lado sombrio. Não é? Agora, queridos irmãos, eu coloquei para vocês por onde começa unidade. A revelação é muito simples, irmãos. Aqui na igreja nós já falamos muito sobre isso. Teve um ano que era eu que preparava as folhinhas de célula. Eu não sei quantos se lembram, isso já faz anos, foi antes do Murilo entrar como secretário de célula. Fizemos um ano de estudo sobre comunhão. Quantos se lembram disso? Eu tenho uma gaveta cheinha com todas as células que foram preparadas durante um ano inteirinho. Dava para produzir um livro. E seria um livro de excelente qualidade aplicado para a realidade da célula. Foi um ano de estudo aqui na igreja. Né? Então, eu vou ler um versículo para mostrar para vocês o que
o que eu quero explicar. Romanos capítulo 12, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Bem, irmãos, nós vamos encontrar na Bíblia em torno de 80 mandamentos desse tipo aqui. Mandamentos que são acompanhados da expressão uns aos outros. Qual é o nome que se dá a esse tipo de mandamento? Mutualidade, sim. É um mandamento recíproco, não é? Recíproco. O que isso quer dizer? Que é um mandamento impossível de ser obedecido sozinho. O mandamento recíproco só pode ser obedecido se você estiver se relacionando com outras pessoas. Caso contrário, não é possível obedecer esse mandamento. Então aqui nós encontramos o princípio da mutualidade, como a Dalva falou, ou o princípio da reciprocidade. Por exemplo, quantos se lembram da lei áurea? Tem uma lei de ouro na Bíblia. Quem sabe qual é essa lei? Vocês sabem, né? Todos sabem. É a lei áurea do cristianismo e até do judaísmo também. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você, não é? Isso é um princípio da Bíblia. Então aqui nós encontramos os mandamentos recíprocos. Aí podemos citar Gálatas 5,13. Alguém pode ler Gálatas 5,13. Outro alguém pode ler Efésios 5:21. E outro pode ler Colossenses 3:13. E finalmente alguém pode ler Colossenses 3:16. Vamos começar? Quem vai ler Gálatas 5:13? Amém. Sirvam uns aos outros. Esse versículo é muito importante, porque anteriormente ele está falando para não dar liberdade à carne, mas servir uns aos outros. Imagine que a carne é uma erva daninha, venenosa. E o melhor herbicida que você pode usar contra esta erva terrível são os mandamentos recíprocos. Amém? Você quer crucificar a sua carne? Mandamentos recíprocos. Quem vai ler Efésios 5:21? Sujeitando-vos uns aos outros. É difícil isso aí, hein, irmãos? Sujeitando-vos uns aos outros. As pessoas gostam de ficar por cima, nunca gostam de ficar por baixo. Mas se você quer crescer em Cristo, eu devo lhe dizer a verdade. O caminho para subir é descer, não é? Quem vai ler Colossenses 3:13? Amém. Então, suportando-vos uns aos outros e
perdoando-vos uns aos outros, né? Veja só. Alguém pode ler o 16? Pode continuar então. Amém. Então, mais uma vez aí, temos... Enfim, podemos prosseguir ali, ó, pode prosseguir para a próxima transparência. Olha lá. Ali tem... Nossa lista tem 11, mas na Bíblia você vai encontrar muito mais do que isso, né? Nós temos aí uma amostra, né? Número 6 aí, confessar pecados uns aos outros, né? Romanos 15, admoestar uns aos outros. Depois, 1 Pedro 4, hospitalidade. 9, consolar e edificar. 10, levar as cargas uns dos outros, né? Às vezes no corpo de Cristo tem um irmão que não está conseguindo levar uma carga no momento, mas os outros podem se colocar do lado para ajudar a transportar aquela carga. Então a carga que nos esmagaria, agora nós podemos carregar, porque fomos ajudados, né? Isso é maravilhoso. Número 11, lavar os pés uns dos outros, né? Agora, eu estava falando para vocês que o maior obstáculo à unidade é a carne. E ainda não falei com clareza a porta de entrada, né? Mas a porta de entrada para a unidade é a comunhão. É por isso que nós estamos falando aqui nos mandamentos recíprocos, nos mandamentos que visam desenvolver a mutualidade dentro do corpo. Lembram que a comunhão é termos algo em comum. Então, por mais diferenças que possamos ter, nós temos a Cristo em comum. O Espírito que nos dá a vida é o mesmo Espírito que dá a vida espiritual aos nossos irmãos, não é? Então, a comunhão, ela é o coração da unidade. Não é possível você criar unidade institucionalmente. Existem organizações que tentam criar unidade por força institucional, mas isso não é possível. A unidade, ela é tecida a partir da comunidade. Amém? Então vamos enumerar aqui alguns motivos carnais, né, que impedem a unidade. Desânimo, mágoas, orgulho, egoísmo, descrença. Você pode colocar um carimbo em cima de todas essas expressões assim e resume com a seguinte palavra: carne, tá? É a carne que inviabiliza o projeto de Deus para a igreja, que é unidade, tá? E, finalmente, requisitos importantes para desenvolvermos unidade no corpo de Cristo. Primeiro, reconhecer
a rebeldia do nosso eu. Nós precisamos reconhecer isso, irmãos, que nós somos, por natureza, rebeldes. Você quer cutucar o leão com uma vara curta? Experimente fazer um jejum. Quando você está jejuando, essa natureza rebelde, ela vem assim na flor da pele. Quantos já notaram que quando você jejua, você fica irritado, você fica nervoso, qualquer coisinha, porque você está cutucando. O leão estava ali, adormecido, agora você fechou a boca e está orando, o leão vai mostrar as garras, né? Porque você, quando jejua e está em oração e jejum, você entra numa queda de braço, né? Num cabo de guerra, né? Para saber quem que manda ali, se é Deus ou se é a carne. Então, a hora que a carne é provocada, né? É que nem tem o pastor Dave Robertson, que vinha sempre aqui no Brasil. Eu ouvi um estudo dele sobre o jejum, e que ele conta que um amigo dele lá nos Estados Unidos ficou, acho que 40 dias jejuando. Na hora que terminou o jejum, voltou para casa e tomou uma decisão: pedir o divórcio. Parece engraçado, né? Se não fosse trágico. Mas daí o pastor Dave Robertson estava dizendo, estava explicando. Na verdade, era aquilo que ele queria há muito tempo, mas como pastor ele não tinha coragem de assumir. Quando ele entrou em jejum e oração, aquele lado tenebroso do ego dele veio à tona e se mostrou tal como era. E daí o pastor Dave Robertson estava exatamente explicando isso, né? Então, quando aquilo vem à tona, precisa ser mortificado. Não era do divórcio que ele precisava, era de mortificar a sua carne, o seu ego, não é? Era disso que ele precisava. Então, nós temos que reconhecer que temos esse problema, tá? Alguém diria, mas eu não tenho esse problema, eu sou nascido de novo, eu estou em Cristo, glória a Deus por isso. Mas nós temos um ego regenerado por Jesus Cristo, amém? Mas não podemos esquecer que a Bíblia diz que a carne não poderá herdar o reino dos céus. Enquanto estivermos peregrinando aqui, nós temos que enfrentar a cada dia esta realidade que está em nós. Estão conscientes disso? Tá? Então nós nessa vida não estamos aqui para ganhar de ninguém, mas para ganhar de nós mesmos, não é? Segundo ponto, não aspirar o poder, não querer mandar, exercer domínio. 3, sair do centro. Nós, em Cristo, não podemos ser egocêntricos. Nós precisamos ser outrocêntricos, tá? Eu não sei se existe essa palavra na língua portuguesa, mas se não existir, está inventada. Nós temos que ser outrocêntricos. Isso quer dizer, o centro da nossa vida está em servir. É em servir que deixamos as nossas marcas por aqui. E não em sermos servidos, né? Aí o quarto, negar o nosso ego. Quinto, admitir a intervenção de Deus em nossas vidas. Permitir que Deus intervenha na nossa vontade. Quantas vezes na nossa vida nós queremos fazer o que não é
da vontade de Deus, não é? E muitas vezes não estamos nem conscientes disso. Aí precisamos de alguém, precisamos desesperadamente de alguém no corpo de Cristo que nos alerte. Por exemplo, hoje mesmo eu tive que alertar um irmão que não tinha consciência de que estava fazendo algo que desagradava ao Senhor. Então, com muita paciência, com muito amor e com muitos versículos da Bíblia, fomos aconselhando. Para quê? Para que aquela pessoa visse, não é? A diferença entre fazer algo que agrade e algo que desagrade ao Senhor, não é? Condoer-se com as necessidades dos outros. Isto é, ser uma pessoa compassiva. Manifestar misericórdia. Finalmente, quebrantar-se. Existem muitos versículos na Bíblia sobre quebrantamento. Diz que Deus conhece o soberbo de longe, mas Ele está perto do contrito, do quebrantado de espírito. Isaías 61 diz que Jesus veio curar os quebrantados de espírito. Então é isso que nós precisamos desejar ser. Homens e mulheres de coração contrito, quebrantado, arrependido. Amém? Que nunca seja preciso que Deus venha e nos quebre com dor. Que nós já sejamos um barro mole, flexível nas mãos do Senhor. Amém? Glória ao teu nome, Pai. Faz-nos um, como diz a tua palavra, para que o mundo creia que tu enviastes a Jesus. E, Senhor, por favor, perdoa a tua igreja, as divisões, as heresias, a falta de amor, a falta de compaixão, Senhor. Converte, Senhor, o coração de uns aos outros, como tu dissestes em Malaquias, que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Ó Deus, tu és um Deus de mutualidade, reciprocidade. É isso que o Senhor nos ensinou através da Trindade, Senhor. Senhor, manifesta a comunhão trinitariana no nosso meio, e que ela não seja uma doutrina, mas ela seja uma vida no meio do teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos ser crente aqui, né? Fazer gracinha não, que eu sou um homem sério, tá? A minha mulher disse que eu escapei do circo, mas... Eu vou falar sobre grupo pequeno, ou grupos familiares. Que invento de doutrina é esse? Quem foi que inventou esse troço? Será que foi a Igreja Nova Jerusalém que começou com essa invencionice? Quem começou com esse negócio? De grupo pequeno, de célula? Quem será que foi? Tem um senhor famoso que começou um grupo pequeno com 12 mil apóstolos. Você sabe quem foi? Era bem pequeno, né? Era 12 apóstolos. Então, não foi a Igreja Nova Jerusalém que começou com esse negócio, tá? Jesus sempre usou grupos pequenos. Nas casas, curou, expulsou demônio. Era quase tudo feito nas casas. E se nós quisermos ter uma vida cristã normal, precisamos fazer parte de grupos pequenos. Eu vou ler Mateus 12, versículo 46. Eu achei uma foto na minha Bíblia, que eu coloquei bem no lugar aqui.
Dizem que também eu sou meio evangelástico, né? Eu falei de um cacho de banana que deu, né, tal, assim, que era desse tamanho, ninguém acreditou, né? Mas tem a foto, tá? É mais de 1,5 metro de banana. Banana pra... Deixa eu pegar aqui o para-brisa que está. Bom, Mateus 12, 46 ao versículo 50. E é Jesus falando, ele falava, né, a uma multidão, e eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora, tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Família de Jesus. Família, grupo pequeno, ou não? A igreja, um grupo grande, mas a tua casa é um primeiro grupo pequeno. E nós somos muito abençoados se moramos em uma casa que é um grupo pequeno, uma pequena parte da igreja, onde tem um sacerdote, o pai, a mãe e os filhos. Então, são todos que têm essa graça, né? Nós vamos orar, então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, pelo Senhor Espírito Santo que nos conduz, que constantemente está nos mostrando o caminho, e nós, pequenos cristos, queremos obedecer, queremos estar atentos à voz do Espírito Santo, para errar menos, para sermos mais a imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor Espírito Santo. Nós queremos ser amigos de Jesus, obedecendo em todas as coisas, sendo agradáveis a Ele. Senhor, em nome de Jesus, usa-nos para falar aquilo que for útil aos meus irmãos. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Eu estou com a garganta muito seca hoje. Vocês sabem que o Espírito Santo fala o dia inteiro, e nós às vezes não ouvimos. Eu estava no sítio hoje com uma máquina na mão, uma lixadeira, ligada e fazendo não sei o quê. Eu deveria desligá-la para fazer outra coisa. E eu escutei a vozinha, desliga. Desliga, né? Eu estou fazendo aqui, depois desligo. Mas acabei de pensar nisso. Quem será que estava falando comigo? Se somos cristãos, precisamos estar atentos. Atentos, né? O Espírito Santo está falando pequeninas coisas e coisas grandes também. Bom, grupos pequenos. Ali fala em 6 grupos pequenos, mas tem muito, hein? Sei lá, pode ter mais de 100 grupos pequenos. Né? Estamos atentos ali a 6, né? O principal que está ali está dizendo que é o grupo discipulado. Se vocês me permitem discordar, eu creio que o principal é o grupo familiar, é aí em casa, pai, mãe e filhos. Mas, de importante ou menos importante, pudera todos nós fazermos parte de um grupo de discipulado. É bem certo que são poucos os que conseguem ser discípulos realmente. A prova é que Jesus tinha 12, né? O pastor Paulo está com um grupo de discipulado, não sei quantos são. E eu o conheço faz uns trocentos anos, e eu sei que desde os primórdios ele tenta um grupo discipulado. E não é fácil. Começa, de repente vai espirrando. Não é fácil discipular, tá? Mas
seria muito bom se nós fôssemos discipulados, nos dispuséssemos a participar de um grupo de discipulado, tá? Mas, de uma maneira geral, estamos sendo discipulados, tá? Culto de domingo, quinta-feira, célula e outros mais, né? Uma igreja não tem como funcionar direito, né? Certinho, engraxadinha, sem grupos pequenos. Não vai funcionar direito. Só o culto de domingo? Não tem como funcionar, tá? Quando se fala em grupo pequeno, normalmente a gente pensa nas casas, é o grupo familiar. No caso da célula, pode ser um grupo de interesse, né? Grupo de profissionais liberais, pode ser diversas coisas. Mas o grupo pequeno também pode acontecer na igreja. Isso aqui é um grupo pequeno ou não? Vocês percebem que é um grupo pequeno, são poucas pessoas, normalmente os mesmos, só faltamos quando não tem jeito, nós nos esforçamos para estar aqui. É um grupo pequeno. É gostoso estar aqui? Claro que é. Se estivéssemos em casa, está fazendo o quê? Vendo a caixinha bobalhada? Terça-feira de manhã, 7h, nós temos um grupo pequeno chamado Oração e Café. Quem vem sabe que é muito bom. Mas quantos vêm? 20. Um grupo pequeno. A igreja oferece muitos grupos pequenos. O grupo de louvor é um grupo pequeno. Sim ou não? Sim, né? Então, nós temos bastante grupos pequenos à disposição das pessoas. E todos precisam se esforçar para encontrar o seu lugar. Eu fiz um baita de um trabalho, escrevi tudo aqui, mas eu não consigo me ajeitar com esse troço, sabe? Então, como nós precisamos nos encaixar, nos engajar em algum grupo pequeno, para poder ter uma vida cristã normal, para podermos crescer, podermos ser exortados, podermos nos alegrar, sair da mesmice, né, do comodismo. Eu tenho uma história engraçada que aconteceu em casa. A Marinha, se tivesse passado por isso, depois ela vai entender. A necessidade de encontrar o seu lugar na igreja. Eu estava lá, se não me engano, deitado na cama, vendo a televisão. No cantinho da parede, do lado direito, tinha uma aranha. Eu acho que até contei isso já, mas eles são obrigados a ouvir de novo. Eu falei, mas que coisa, essa aranha com essa teia aqui. Peguei a escada, fui lá com o chinelo. Na hora que eu fui dar uma chinelada nela, ela estava com o pernilongo agarrado lá, matando o bicho. Um belo de um anofilino. Quizás o bicho teria me mordido, eu estaria dengoso também, sabe? Por isso que eu me assei a chinelada e falei, não, mas ela está no lugar certo, fazendo a coisa certa, né? Deixa ela quietinha aí, deixa ela matar o pernilongo. Não sei se depois a funcionária matou a coitadinha, mas ela pode ter me salvado numa dengue, não pode? Ela estava no lugar certo, fazendo o serviço certo. E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, poxa, na igreja também é assim. Nós precisamos encontrar o nosso lugar. O meu lugar não é sentadinho ali, todo domingo quietinho, lá esquentando cadeira. Cada um de nós precisa encontrar um lugar. Né? E precisamos nos esforçar. Se não, o João está querendo aranha na casa dele, estou vendo lá. É um punhado. Bom, histórias à parte. Deixa eu ver aqui onde eu parei aqui. Sim, nós precisamos, olha lá, grupo, equipe de ministério. Isso nós temos. Toda terça-feira também, após a reunião de oração, o cafezinho, o pastor Paulo chama ali numa sala, aqueles que podem, né, os presbíteros, os que estão aqui com ele dia a dia, participamos de uma equipe de ministério. E ali fala-se de tudo, desde receita de bolo até expulsão do demônio. Um grupo de amigos conversando, uma equipe de ministério, sendo discipulado pelo pastor e uns com os outros. Tá? Grupo familiar evangelístico, grupo familiar de crentes,
e grupo para novos convertidos, e quase que tudo isso aí fica englobado nas células, hoje em dia. Tá? Esse grupo de apoio a feridos, nós acho que ainda temos o Veredas, não aqui, mas funciona lá no Jardim Paulista. Vocês percebem a necessidade de participar de um grupo pequeno? Existem grupos pequenos interessantes na igreja. Existia, né? Vamos dizer que existia, porque hoje está bem capenga, um grupo aqui chamado CCL. Só de homens, viu? CCL, Clube dos Cara Legal. Existia esse troço aqui. E funcionava, que vocês precisavam ver. Toda quarta-feira tinha 15, 20 homens lá conversando, rindo, fazendo um churrasquinho. Um grupo pequeno. Isso é gostoso, é importante termos essa afinidade. Eu lembro uma vez, na minha casa, Neuza Itioca, ela falou sério: o quê? Vocês não saem para comer uma picanha? Falou assim. Isso é pecado, irmãos. O pastor Paulo acho que não lembra disso. Nós almoçamos junto e ela estranhou. Que o nosso presbitério é um pouco assim, um lá, um cá, um lá, um cá. A gente não é de sair muito junto. Pudera não ser assim, né? Nós estarmos mais juntos. Mas somos nós, né? Bom, quem quer ter uma vida cristã produtiva, sem a mesmice, né? Sem essa monotonia, né? O pessoal de uma igreja fala monotônia, eu falo tanto monotônia que não sei falar monotonia mais. Eles falam monotônia, hospitalares, os crentes hospitalares, o pastor falou, né? Precisamos ser hospitaleiros, né? Isso é importante, tá? Agora, a vida só, sem estar num grupo, é muito monótona, muito... Nós vamos virar religiosos. Meros religiosos, não tem graça, né? Fica um negócio ruim. Bom, eu anotei aqui vários grupos pequenos que nós poderíamos fazer parte, mas um grupo pequeno que muitos renegam, não deixam de lado, é um grupo que funciona uma sexta-feira por mês. Uma só por mês. É a tal da sexta-feira de oração e jejum. Quantos têm vindo? 20 ou 30? Nós tivemos acho que 3 até agora? Ou 4 vezes, não sei, 3 ou 4 vezes. Vocês podem perceber como é um grupo pequeno, de difícil adesão. E uma sexta-feira por mês, 1h e meia. Um grupo pequeno que vai nos trazer grande crescimento espiritual, grande ajuda, né? Nós vamos estar aqui como atalaias, na brecha pelos irmãos, né? Deixa eu ver se eu me lembro aqui de outro grupo pequeno. Bom, tem o da terça-feira de manhã, que está aí. Quem nunca veio, venha conhecer. E o líder que começou com isso, como eu disse, foi Jesus. Começou com os 12 apóstolos. Eu olhava este livro, quando veio para a minha mesa, e o pastor Paulo me falou, eu confesso que eu olhei assim, torci o nariz. David Cornfield, primo do David Copperfield, americano. Esses americanos, eu vou falar, hein? É muito difícil o jeito dos americanos, a maneira que eles conduzem, nós brasileiros conseguimos fazer. São muito diferentes. O que funciona lá é difícil funcionar aqui, é quase impossível. Peguei o livro, né, comecei a olhar. Mamma mia, que vergonha. Viu? Leiam esse livro. Olha, eu não sei nem se ele está disponível, é mais para líderes, tá? Mas ele explica tão bem, tão claramente o negócio, é tão bem feito, que eu fiquei com vergonha do que eu tinha pensado. O bigode distorceu. Muito bom, viu, pastor? Acho que não vou devolver, não. Porque o pastor empresta e ninguém devolve. Então, para não perder o costume. Quem puder ler e quiser, fala com o pastor que ele empresta. Mas devolve, né, que só tem um. Ele explica bem o que é, como implantar, por que funciona,
por que não funciona. Tem até exercícios, o que devemos fazer, o que devemos não fazer. Meu Deus do céu, eu li assim, aquela leitura. Mas, olha, vou falar uma coisa, hein? Quem gosta de ler, uma boa leitura. Bom, feita a propaganda, não ganhei nada, tá? Mas o livro fala que lá no Evangelho de Marcos, ele fez uma pequena pesquisazinha, né? Falando de quantas vezes Jesus foi ministrar, foi falar em alguma casa. Isso é muita coisa. Eu selecionei poucas aqui porque nós não temos tempo, né? Deixa eu ver se eu enxergo sem enxergar. Marcos 1, 29 e 34. Se alguém quiser ler, vamos usar o ministério aqui que o pastor Paulo ensinou. Se alguém puder encontrar aí, Marcos 1, 29 e 34. Acho que eu tenho fácil aqui. Oi? Acho que não. Ó, eu vou ler um só, tá? Uma vez que Jesus estava ministrando em uma casa, ministrando sobre libertação. Quem quiser ir mais a fundo, pega o livro de Marcos e vai ver quantas vezes Jesus foi em um grupo pequeno, um grupo familiar, em uma casa, né? Eu vou ler Marcos 7, 24, 30, só vou ler esse, tá? 7, 24, 30, acho que está aqui. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Aí todos vão se lembrar da história dos cachorrinhos, né? Lembra? Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Em um outro evangelho, Jesus fala: poxa vida, não vi isso nem no meio dos judeus, né? Dos israelenses. E a mulher grega. Então, ele disse: por esta palavra, vai, o demônio já saiu de sua filha. E indo ela para sua casa, achou-a deitada sobre a cama, e o demônio já tinha saído. O que Jesus estava fazendo? Cura, libertação, expulsando o demônio. Aonde? Uma casa. Eu acho que todos aqui já tiveram alguma oportunidade em alguma reunião na sua casa acontecer isso, né? A minha casa foi uma coisa horrorosa. Não sei porquê, nem por causa das contas, né? Diz que não tem coincidência, né? Tem Jesus-cidência. O pastor falou em ego, ele falou uma palavra nova lá, e o que ele falou mesmo? Do egocentrismo. E na hora eu pensei em cristocêntrico, acho que é melhor, né? Do que Mas eu resolvi, não sei porquê, vamos orar de joelhos hoje, irmãos? Aí todo mundo ajoelhou, mas fui ajoelhar e falar: Senhor Deus. Uma senhorita lá deu um pulo de 35 metros de altura, se esborrachou no chão. Moço, coisa ficou feia. Nas casas, o que aconteceu? Nós tivemos que aprender a orar, expulsar o demônio, libertar a senhora. Nas casas. Acontecia também aqui, muitas vezes. Mas pode acontecer nas casas. Cura e libertação. Amém? Por que é importante, então, nós participarmos de grupos pequenos? Vou tentar correr aqui, que é 9 horas. O que acontece você participando? Quais são as muitas razões para você participar de um grupo familiar? Vai gerar envolvimento pessoal com a igreja, né, com as pessoas. Existem benefícios, né? A mobilização é mais fácil, as responsabilidades são divididas. Ali você pode usar os dons que Deus te deu com maior tranquilidade, né?
Está entre amigos, entre irmãos, qualquer excesso pode ser resolvido, tá? E o crescimento espiritual é muito maior. Se a pessoa só vem na igreja, o crescimento dele é uma coisa, mas se ele vai numa célula, é um pouco maior. Se ele vem na terça de manhã, é um pouco maior. E vai indo assim, né? Se ele vem na quinta, é um pouquinho maior. Quem come mais, engorda mais. Come menos. Bom, gera comunhão, intimidade, os ajustes são mais fáceis, é mais flexível as coisas, né? E o essencial, que talvez ninguém tenha se apercebido. O grupo pequeno, a célula, ela é os olhos e os ouvidos do pastor-chefe. As células, os grupos pequenos, são os olhos e os ouvidos do nosso pastor sênior. Porque de um jeito ou de outro chega nele. Ou pelo líder, ou pelas visitas dele nas células, e com isso facilita muito o trabalho dele de pastorear a igreja no geral. Coitado do pastor que não tem grupo pequeno, que não tem célula. Ele vai ser aquele, eu não sabia. Ele vai virar um Lula, não sabe de nada. Amém? É muito importante participar de um grupo pequeno. Quem não participa, precisa participar para saber como é, tá? Pois, muito bem, então. Eu creio que sem estarmos envolvidos com grupos pequenos, seremos crentes frios, imaturos, sujeitos a qualquer vento de doutrina. A nossa vida vai ser muito monótona, muito sem graça. E quando eu falo monótona e sem graça, não quero dizer que tudo vai ser certinho, tá? Porque se tudo fosse certinho também, não seria engraçado, não seria bom. Imagina, tudo certinho. Tudo certinho, nada dá errado. Será que seria bom? Pensem a respeito. Precisa ter umas sarnas para se coçar, viu? Precisa ter algumas encrencas para a gente resolver. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Se não tiver nada para resolver, que não vamos fazer o quê? Vamos tudo embora para o céu, né? Amém? Para encerrar, eu queria mencionar o retorno do Antônio e da Leila. O nosso grupo pequeno cresceu hoje, mais duas almas. O filho pródigo volta a casa. Sinta-se em casa, viu? Quem não conhece, o Antônio está ali. E ele escolheu ir para a nossa célula. Aleluia! Vamos ver quanto tempo ele aguenta, né? Mas lá tem os dois Paulo, o negócio é feio lá, viu? Vamos orar para encerrar? Senhor, louvado seja o teu nome. Espero ter servido de alguma valia para que os meus irmãos e amigos se sintam mais dispostos a participar de grupos pequenos. E existem muitos à disposição e podemos criar outros mais ainda. E o Senhor Espírito Santo nos ajude a estarmos nos sujeitando uns aos outros, no amor e no temor de Deus. No nome de Jesus.